Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito dos milagres que Deus tem feito na minha vida. É isso mesmo que eu quero te contar. Eu sou uma prova viva de que Deus existe e que Ele faz muitos milagres. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é a respeito de um milagre que Deus fez na vida da minha mãe. A minha mãe passou por uma cirurgia do intestino recentemente. E sempre que uma pessoa passa por uma determinada cirurgia, eu não sabia disso, mas é algo muito importante até para compartilhar aí com vocês. O organismo, ele reage e pode produzir no corpo da pessoa, dela formar um pequeno coágulo. E esse coágulo começar a correr na circulação sanguínea da pessoa. E foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe fez uma cirurgia do intestino e por uma reação natural do organismo, começou a formar um coágulo dentro do corpo dela. E ela começou a sentir uma coceira na região da perna, na altura da canela. E começou a coçar. E ela entrou em contato comigo e falou: filha, eu tô com uma coceira muito estranha na minha perna. A princípio eu achei que era uma alergia, alguma coisa. Não me preocupei. Aí ela pegou e comentou, falou: filha, eu tô com uma sensação diferente na altura da minha perna, na região da canela, na minha perna. Ainda não dei bola e ela falou: marca um médico vascular para mim, por favor. Entrei em contato com um médico conhecido nosso e agendamos uma consulta vascular. Quando nós chegamos lá no médico, o médico consultou ela, olhou para mim e falou assim: Cris, corre. Vai fazer agora uma ultrassom com Doppler com a sua mãe e sai do consultório e começa a tomar esse remédio agora, porque a sua mãe está com começo de embolia pulmonar. Eu achei muito estranho. A mãe estava bem, conversando, ótima, só com um incômodo na perna e ele falar para mim que ela estava com começo de embolia pulmonar. A gente ouve tantas pessoas nos noticiários falando que morreu de embolia pulmonar e eu nem sabia o que era isso. Então, eu comprei o remédio, que é um remédio que auxilia a afinar o sangue. Fiz o exame da mãe e realmente ela estava com um começo de embolia pulmonar. O que é isso? O organismo forma um pequeno coágulo como um reagente pelo fato de ter feito alguma cirurgia. E esse coágulo, ele começa a correr dentro da corrente sanguínea do organismo ali da pessoa. E vai subindo. Se ele chega na veia do pulmão ou em alguma veia respiratória de grande importância, é quando a pessoa tem a famosa embolia pulmonar. O coágulo que havia formado no corpo da minha mãe, ele estava subindo. Ele começou lá na região ali da canela e ele ia subindo. Se ele pega a veia safena, que é uma das veias mais importantes ali, que faz a alimentação do nosso organismo, é onde acontece a embolia pulmonar. Ele pega alguma veia relacionada à respiração e a pessoa simplesmente tem uma parada cardíaca e morre. Nós começamos o tratamento da minha mãe com os remédios, porém o organismo dela não estava surtindo efeito. Nós somos cristãos evangélicos, e eu e minha mãe estávamos fazendo um curso na igreja, um curso voltado para mulheres. E aí estávamos lá na segunda aula do curso. De repente, uma moça bateu na porta lá da igreja e pediu para chamar a minha mãe. Levaram a minha mãe lá para fora. O pessoal que estava ali na aula conosco até deu uma olhada assim para mim e falou: ué, por que chamaram a sua mãe? Aí eu ainda brinquei. Eu falei: ou chamaram a mulher errada, ou é alguma revelação. Passou alguns minutos, eu continuei participando da aula normal. Passou alguns minutos, a minha mãe voltou para dentro da igreja chorando. E aí nós perguntamos o que havia acontecido. E ela comentou ela explicou que a moça havia chamado ela, pois o Espírito Santo havia falado com essa moça. A gente nunca viu essa moça. E revelado para ela que a minha mãe estava com um problema muito sério na perna e que era um problema para morte. E se a minha mãe acreditava
na cura através da oração e que ela seria curada naquele momento. Com certeza, minha mãe acreditando na cura, oraram ali pela minha mãe. A minha mãe voltou ali para nossa aula, contou o que havia acontecido e nós fomos para casa. Isso foi numa segunda-feira. E eu sei que aquela noite praticamente eu não dormi, porque eu sabia que o que estava acontecendo ali na perna da minha mãe era algo perigoso, era algo realmente para a morte. E eu fiquei muito preocupada, com medo, né, do que poderia acontecer. Na quinta-feira, minha mãe já teria retorno no médico vascular. Na terça-feira pela manhã, eu liguei para ela, bem preocupada, e falei assim: mãe, como passou a noite? Ela me respondeu: bem. Eu falei: e a sua perna, como que tá? Ela falou: nossa, minha perna não tá nem doendo mais. Claro que não estava doendo. Deus já havia agido com o milagre. Quando nós chegamos no médico na quinta-feira, o doutor pegou e falou assim: e aí, como que tá a mãe? Vamos ver se o remédio fez efeito. Aí nós ficamos quietinha. Quando a minha mãe foi passar pela consulta, que ele começou a palpar a perna da minha mãe, ele apalpou. Aí ele olhou e falou assim: qual das duas pernas da sua mãe que estava com problema? Aí eu respondi. Ele foi, sentou, olhou no computador, ficou olhando para nós assim com uma cara de assustado. Aí ele olhou e falou assim: o que a sua mãe tomou? Aonde vocês foram? Aí eu falei: por quê, doutor? Aí ele olhou e falou assim: porque a perna da sua mãe, as duas, estão igual perna de criança. A perna da sua mãe, nenhuma das duas nunca teve nada. Onde vocês foram? O que aconteceu? Nisso eu olhei para ele e falei: sério, doutor? Ele falou: sim, Cris. A perna da sua mãe está uma perna de criança que não tem nada. O que aconteceu? Me conta onde vocês foram. Foi quando então eu falei para ele que Deus havia feito um milagre na perna da minha mãe. E ele ainda brincou comigo. Ele falou assim: eu não quero nem saber que igreja que é essa. Aí eu falei para ele, não, pelo contrário, você precisa saber qual é o milagre que Deus fez, qual é a igreja, porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que age de uma forma sobrenatural na vida da gente. É o Deus que utiliza suas mãos como instrumento de cura para abençoar a vida das pessoas. E Deus curou a minha mãe. Pelas próprias palavras do médico, a perna da minha mãe voltou a ser uma perna de criança, sem nenhum problema. Deus é tão maravilhoso que até os vasinhos ali que tinha na perna da minha mãe praticamente desapareceram. Porque Deus é um Deus de milagre, é nesse Deus que eu acredito. Deus que muda a história, Deus que não deixa a folha de uma árvore cair sem que seja propósito dele. Então eu vim aqui nesse vídeo hoje contar para vocês que eu sou uma prova viva do milagre diário de Deus. Basta você acreditar, basta você ter fé, basta você ter um coração conectado com Deus e você verá os milagres diários que Ele faz na nossa vida. E eu tenho aqui, graças a Deus, a prova de que a minha mãe ainda tem um propósito a ser cumprido nessa vida. Agradeço por você ter me ouvido e espero que esse testemunho desse milagre que Deus fez possa ter contribuído para que você seja uma pessoa que tenha mais fé a cada dia e acredite que Deus faz milagre hoje e sempre. Um grande beijo e valeu!